Eu sempre gostei de trilhas. O silêncio da floresta me fazia sentir pequeno, mas de uma forma boa. Era como se o mundo lá fora, com seus ruídos e pressões, deixasse de existir assim que eu atravessava a linha das primeiras árvores. Naquele dia, o céu estava nublado, mas ainda havia luz suficiente para atravessar as copas altas. A trilha que eu escolhi não era muito popular. Ficava afastada da estrada principal, marcada apenas por uma placa antiga de madeira quase apagada pelo tempo. Eu havia lido comentários dizendo que era pouco explorada, quase intocada. Foi exatamente isso que me atraiu. Assim que entrei, o cheiro de terra úmida me envolveu. O solo estava macio, coberto por folhas em decomposição. Galhos finos se entrelaçavam acima da minha cabeça, formando um teto irregular que filtrava luz em feixes estreitos e esbranquiçados. O ar parecia mais pesado ali dentro, como se cada respiração exigisse um pouco mais de esforço. No começo, tudo parecia normal. O som distante de insetos, o vento passando entre as copas, o estalo ocasional de algum galho cedendo sob meu próprio peso. Mas conforme eu avançava, comecei a perceber algo estranho. O silêncio não era a ausência total de som. Era um silêncio direcionado. Sempre que eu parava de andar, tudo parecia suspenso. Nenhum inseto, nenhum pássaro. Como se a floresta estivesse prendendo a respiração junto comigo. Eu tentei ignorar. Disse a mim mesmo que era apenas impressão. A mente costuma preencher vazios quando estamos sozinhos por muito tempo. Cerca de 40 minutos depois, a trilha começou a desaparecer. A vegetação ficou mais densa. As árvores eram mais grossas, com troncos retorcidos que pareciam ter crescido em direções erradas. As raízes emergiam do chão como dedos longos tentando agarrar meus pés. Eu precisei desviar diversas vezes, empurrando galhos que arranhavam meus braços. Foi então que eu vi algo que não combinava com meus passos. Um deslocamento leve na vegetação atrás de mim. Eu parei imediatamente. Meu coração acelerou de forma quase automática, como se meu corpo tivesse reagido antes da minha mente. Fiquei imóvel, segurando a respiração. Esperei. Nada. Olhei por cima do ombro. Só árvores, troncos escuros, camadas de folhas, sombras sobrepostas. Dei alguns passos para trás, tentando identificar pegadas no chão úmido. Só as minhas. Continuei andando, mas agora mais atento. Cada músculo do meu corpo parecia tenso. A sensação de estar sendo observado começou a se infiltrar lentamente, como água fria entrando por baixo de uma porta. Eu não queria admitir, mas comecei a contar meus próprios passos. Era uma forma de manter o controle. 10 passos, 20, 30. No 32º passo, ouvi novamente. Dessa vez, não foi atrás. Foi à esquerda. Algo se moveu entre dois troncos grossos. Não vi claramente o que era. Foi apenas um deslocamento de sombra. Rápido demais para identificar, mas lento o suficiente para que eu tivesse certeza de que não foi imaginação. Minha garganta ficou seca. A floresta parecia diferente agora. As árvores já não eram apenas árvores. Eram obstáculos. Eram esconderijos. Tentei racionalizar. Um animal. Um cervo talvez. Ou um javali. Era uma área afastada, afinal. Mas havia algo errado. Não ouvi o som de fuga típico de um animal assustado. Nenhum estalo forte de galhos sendo quebrados. Nenhuma corrida abrupta. Apenas aquele movimento controlado. Como se estivesse me acompanhando. A trilha já não existia mais naquele ponto. Eu percebi tarde demais que não sabia exatamente de onde tinha vindo. Todas as direções pareciam iguais. Troncos altos, musgo nas bases, o mesmo padrão de folhas no chão. Meu celular não tinha sinal. Eu já esperava por isso, mas ver o ícone vazio na tela trouxe uma sensação desconfortável de isolamento absoluto. Foi quando senti um arrepio subindo pela minha espinha. Não era o vento. O ar estava parado demais para isso. Era a sensação clara de que algo estava próximo. Muito próximo. Olhei lentamente ao redor, tentando controlar a respiração. Meus olhos percorriam cada espaço entre as árvores, cada sombra irregular. E então eu vi, entre dois troncos, a cerca de 15 metros, algo alto demais para ser um animal comum. Estava parcialmente oculto atrás da árvore, mas consegui distinguir uma forma vertical, magra, desproporcional. Os braços eram longos demais.
pendiam quase até o chão. A pele parecia acinzentada, com textura irregular, como se fosse feita de casca seca misturada com carne pálida. A cabeça era estreita, alongada, e estava inclinada, na minha direção. Não vi olhos com clareza, mas senti que havia algo ali me encarando. Fiquei completamente imóvel. Meu corpo inteiro parecia ter congelado. A parte racional da minha mente gritava para correr, mas minhas pernas não respondiam. A criatura não se movia, apenas permanecia ali, parcialmente escondida, como se estivesse me estudando. Então, de maneira lenta, quase curiosa, ela inclinou ainda mais a cabeça e deu um passo para trás, desaparecendo completamente atrás do tronco. O silêncio voltou com força total. Eu não sabia se aquilo era real ou se minha mente tinha finalmente cedido à solidão da floresta. Mas uma coisa era certa. Eu não estava mais sozinho ali. Eu não corri. Parte de mim queria disparar em qualquer direção, atravessar galhos, ignorar arranhões e simplesmente me afastar daquele ponto. Mas outra parte, mais fria e instintiva, sabia que correr sem saber para onde seria pior. Eu já estava desorientado. Se entrasse em pânico, estaria perdido de vez. Fiquei ali por alguns segundos, tentando convencer meu corpo a se mover. Minhas mãos tremiam levemente. O ar parecia mais rarefeito, como se a floresta estivesse fechando os espaços ao meu redor. Decidi dar um passo para trás. Nada aconteceu. Outro passo. Continuei olhando para o tronco atrás do qual a criatura havia desaparecido. Esperei que ela reaparecesse, que avançasse, que mostrasse qualquer sinal de movimento. Mas não houve nada. Aos poucos, comecei a recuar com mais firmeza, tentando refazer o caminho por onde acreditava ter vindo. Eu marcava mentalmente detalhes das árvores, raízes mais expostas, uma pedra maior próxima ao chão. Qualquer referência que me ajudasse a não andar em círculos. Depois de alguns minutos andando, comecei a sentir algo pior do que o medo inicial. A sensação de acompanhamento. Não era mais apenas uma impressão vaga. Havia uma cadência. Eu dava 2 passos, e alguns segundos depois, ouvia um leve deslocamento à distância. Não era constante. Não era próximo o suficiente para identificar com precisão, mas estava ali. Eu parei novamente. O som cessou. Engoli em seco e, sem olhar diretamente para os lados, falei em voz baixa, quase sussurrando. Eu sei que você está aí. Minha própria voz soou errada naquele ambiente. Pequena, frágil. Não houve resposta. Eu me obriguei a continuar andando. Dessa vez, alterei o ritmo propositalmente. Caminhei 5 passos rápidos e parei bruscamente. Alguns segundos depois, ouvi algo parar também. Meu estômago se contraiu. Aquilo não era coincidência. Eu repeti o teste. Andei devagar, arrastando os pés de propósito. Depois acelerei. Depois parei subitamente. Sempre havia um atraso. Pequeno, mas perceptível. Como se estivesse aprendendo meu padrão. Minha mente começou a trabalhar rápido demais. E se aquilo estivesse tentando entender meu comportamento? E se estivesse testando minha reação? Não era um animal comum. Não fugia. Não atacava. Apenas acompanhava. A floresta começou a parecer mais escura, mesmo que ainda fosse dia. As copas das árvores eram tão densas que bloqueavam boa parte da luz. O chão estava coberto por uma camada grossa de folhas antigas, tornando cada passo abafado e incerto. Foi então que ouvi algo que fez meu sangue gelar. Um som de passos, mas não eram os meus. Vinham à minha direita, paralelos ao meu caminho, e eram mais pesados. Parei de andar. Os passos também pararam. A sensação de proximidade era esmagadora agora. Eu podia quase apontar a direção exata. Lentamente, virei o rosto. Entre as árvores, a uns 10 metros, vi novamente aquela forma. Dessa vez estava mais exposta. Ela era alta demais, pelo menos 2,5 metros. Os membros eram alongados, desproporcionais. As pernas dobravam de maneira estranha, como se as articulações não seguissem a estrutura humana. A pele tinha fissuras escuras, como rachaduras profundas que atravessavam o corpo inteiro. Seus braços pendiam até quase tocar o chão, mas os dedos eram longos e finos, terminando em pontas irregulares, como galhos quebrados. O rosto era o que mais me perturbava. Não havia expressão.
Os olhos eram fundos, completamente negros, sem brilho algum. A boca era uma linha vertical estreita demais, que se estendia além do que seria natural para um rosto humano. Não havia nariz definido, apenas duas pequenas aberturas. Ela estava imóvel, mas estava mais próxima. Eu sentia isso. A criatura moveu um dos braços lentamente, elevando até a altura do próprio peito. O movimento era cuidadoso, quase hesitante. E então ela deu um passo lateral, imitando o que eu havia feito minutos antes. Meu coração começou a bater com tanta força que eu sentia cada pulsação no pescoço. Não era apenas perseguição, era observação, era estudo. Ela inclinou o tronco levemente para frente, como se estivesse tentando entender minha postura. Eu percebi que estava com os ombros tensos, levemente curvado. E então ela fez o mesmo, a mesma inclinação, a mesma postura. Eu recuei instintivamente. Ela recuou também. Mas um detalhe me fez perder o pouco controle que restava. O atraso estava diminuindo. Se antes havia alguns segundos entre meus movimentos e os dela, agora era quase simultâneo, como se estivesse ficando melhor. Um pensamento horrível atravessou minha mente. Talvez ela não estivesse apenas me copiando. Talvez estivesse aprendendo a ser como eu. O ar ficou mais frio. Ou talvez fosse apenas meu corpo entrando em estado de alerta extremo. Senti um leve formigamento nas mãos, uma tensão absurda nas pernas. Eu precisava sair dali. Mas cada vez que eu me movia, ela se movia também, mantendo a mesma distância, nunca avançando completamente, nunca desaparecendo. A floresta ao redor parecia fechar o círculo. As árvores já não eram cenário, eram barreiras. O espaço entre nós parecia carregado, pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, pela primeira vez, ela fez algo que eu não fiz. Ela sorriu. A linha vertical do rosto se abriu lentamente, revelando uma abertura profunda e escura demais para ser apenas uma boca. E eu entendi. Ela não estava aprendendo a fugir. Ela estava aprendendo a caçar. Quando aquela coisa abriu a boca, algo dentro de mim quebrou. Não era apenas medo. Era a certeza de que eu estava diante de algo que não pertencia a nenhuma lógica que eu conhecesse. Aquilo não era um animal perdido. Não era uma alucinação simples. Era uma presença consciente. E ela estava se divertindo. Eu dei um passo para trás, e dessa vez não esperei para ver se ela copiaria. Virei o corpo e comecei a andar rápido, tentando manter o máximo de controle possível. Não queria correr ainda. Correr significava perder atenção ao ambiente. Mas cada fibra do meu corpo implorava para fugir. Eu sentia o olhar dela nas minhas costas. A floresta parecia diferente agora, mais densa, mais estreita. Galhos que antes eu desviava com facilidade agora pareciam agarrar minha mochila, prender minha camisa. As raízes sob o solo irregular me obrigavam a olhar para baixo, o que eu odiava, porque significava tirar os olhos do que poderia estar à minha frente. Foi então que ouvi passos, não paralelos, atrás de mim. Dessa vez não havia tentativa de imitação. Ela estava vindo. Eu comecei a correr. O ar queimava nos pulmões enquanto eu desviava de tronco e saltava raízes expostas. Não olhei para trás de imediato. Eu tinha medo do que poderia ver. Mas os passos continuavam. Não eram rápidos demais. Não eram desesperados. Eram constantes. Controlados. Como se soubesse que eu não tinha para onde ir. Corri por alguns minutos que pareceram horas. Minhas pernas já começavam a pesar quando finalmente ousei olhar por cima do ombro. Não a vi, mas isso não trouxe alívio, porque o som ainda estava lá, mais próximo. Eu virei bruscamente à esquerda, atravessando uma área onde a vegetação era mais baixa. Arbustos densos arranhavam minhas pernas. O chão começou a inclinar levemente, descendo para uma parte mais úmida da floresta. O cheiro mudou, mais forte, mais orgânico. Terra encharcada. Cheguei a uma pequena clareira irregular. No centro, havia o que parecia ser um trecho de solo escuro e afundado, como se a terra tivesse cedido ali diversas vezes. Não era um lago, era algo intermediário entre lama e solo apodrecido. Parei por um segundo, ofegante. Silêncio. Total. Meu coração batia tão forte que eu sentia a vibração no crânio. Olhei ao redor, girando lentamente. Nada. Nenhum movimento.
Nenhuma sombra deslocando. Talvez eu tivesse conseguido despistá-la. Foi quando senti algo errado no chão. O solo na clareira não estava apenas úmido, estava marcado. Havia sulcos profundos ao redor da área escura. Marcas longas, paralelas, como se algo com membros compridos tivesse se apoiado ali repetidas vezes. Como se aquele fosse um ponto habitual. Meu estômago afundou. Aquilo não era apenas território. Era um lugar de permanência. Eu estava no espaço dela. Um estalo seco ecoou atrás de mim. Leito. Deliberado. Eu me virei. Ela estava na borda da clareira. Não parecia ofegante. Não parecia cansada. Estava ereta, alta, ainda mais visível naquele espaço aberto. A luz fraca que atravessava as copas iluminava partes do corpo dela, revelando detalhes que antes eu não tinha percebido. A pele não era apenas achada. Ela se movia levemente, como se algo por baixo estivesse se ajustando. Os braços pendiam de forma relaxada demais para uma perseguição. A cabeça inclinada novamente, mas agora menos curiosa, mais decidida. Eu dei um passo para trás, sentindo o solo afundar levemente sob meu peso. Ela deu um passo à frente. E então outro. Sem imitar, sem hesitar. Cada movimento dela era antinaturalmente fluido, apesar das articulações estranhas. As pernas dobravam para dentro antes de estenderem, criando um deslocamento silencioso e perturbador. Ela parou a poucos metros da borda da área escura no chão e me observou. Eu percebi algo naquele instante que me fez gelar ainda mais. Ela não estava apenas me perseguindo. Ela estava me conduzindo. A trilha que eu havia perdido. O caminho que me trouxe até ali. Os momentos em que ela surgia e desaparecia. Tudo parecia direcionado. Eu olhei ao redor novamente, procurando qualquer rota de fuga. Mas a vegetação ao redor da clareira parecia mais fechada do que normal, quase como uma parede natural de galhos e troncos. Entrelaçados. Era um círculo. Eu estava no centro. Ela inclinou o corpo levemente para frente e começou a contornar a clareira, andando devagar, mantendo a mesma distância, fechando o espaço. A sensação de que a floresta inteira estava observando me esmagou. O ar parecia mais frio, mais denso. O silêncio absoluto era tão pesado que chegava a doer nos ouvidos. Ela abriu a boca novamente. Dessa vez, mais ampla. Eu vi algo se mover lá dentro. Não era língua. Não era nada que eu pudesse identificar como parte de uma anatomia conhecida. Era a escuridão viva. E então ela fez algo que eu jamais esperava. Ela imitou minha voz. Baixa, arrastada, distorcida. Repetiu a frase que eu havia sussurrado antes. Eu sei que você está aí, mas saiu errada, quebrada, como se estivesse aprendendo a formar palavras pela primeira vez. Meu sangue pareceu congelar. Ela não estava apenas aprendendo meus movimentos, estava aprendendo minha voz. E se aquilo fosse apenas o começo? Quando aquela coisa repetiu minhas palavras, algo dentro de mim deixou de ser apenas medo e se transformou em desespero absoluto. Ouvir minha própria voz sair da boca dela, deformada, arrastada, como se estivesse sendo reconstruída pedaço por pedaço, foi pior do que vê-la se mover. Era como se parte de mim tivesse sido arrancada e colocada ali, dentro daquele corpo alto e rachado. Eu precisava sair daquele círculo. Sem pensar muito, avancei na direção oposta a que ela estava, atravessando a vegetação mais densa da borda da clareira. Galhos arranharam meu rosto e meus braços. Senti a camisa prender em espinho, se rasgar levemente. Não parei. Atrás de mim, ouvi o deslocamento dela. Não era mais lento. Não era mais observador. Era decidido. Corri o máximo que pude, ignorando a dor nas pernas. A floresta parecia se transformar a cada passo. As árvores eram mais próximas umas das outras, como pilares apertados demais. O chão subia e descia irregularmente, obrigando meu corpo a se adaptar a cada segundo. Eu tropecei em uma raiz grossa e caí de lado. O impacto roubou o ar dos meus pulmões. Rolei na terra úmida e tentei me levantar imediatamente, mas antes que conseguisse ficar totalmente em pé, senti algo diferente no ambiente. Ela não estava mais atrás. Eu me virei, o coração batendo de forma descontrolada. Nada. Levantei completamente, girando o corpo em todas as direções. Nada. O silêncio era absoluto.
Era pior assim. Comecei a andar devagar, tentando ouvir qualquer sinal. Meus sentidos estavam no limite. Cada sombra parecia um movimento prestes a acontecer. Cada tronco irregular parecia um corpo escondido. Foi quando senti algo atrás de mim. Não um som, uma presença. Antes que eu pudesse me virar completamente, vi pelo canto do olho um movimento rápido demais. Algo alto passando entre duas árvores à minha direita, mas surgindo à minha esquerda. Ela estava mudando o padrão. Não estava mais me seguindo em linha reta. Estava me cercando. Meu pensamento ficou confuso. Tentei manter a lógica. Se ela queria me atacar, já teria feito. Se queria apenas brincar, por que se aproximar tanto agora? Foi então que percebi um detalhe perturbador. O ritmo da respiração que eu ouvia não era só o meu. Havia outro, sincronizando. Eu parei de respirar por um instante. O outro ritmo continuou. Leito, controlado, atrás de mim. Virei-me de uma vez. Ela estava a menos de 3 metros. Nunca tinha estado tão perto. A pele rachada parecia ainda mais irregular, com fissuras profundas que se abriam e fechavam levemente, como se o próprio corpo estivesse respirando por elas. O cheiro que vinha dela era estranho, não exatamente podre, mas úmido demais, como madeira antiga esquecida na chuva por anos. Os olhos negros não piscavam. Refletiam nada. A boca estava fechada agora, mas a linha vertical parecia pulsar suavemente. Eu não consegui me mover. Meu corpo simplesmente travou. Ela ergueu lentamente um dos braços. Os dedos longos se estenderam na minha direção, mas não tocaram. Pararam a poucos centímetros do meu rosto. O ar entre nós parecia pesado. Eu sentia uma pressão na cabeça, como se algo estivesse tentando entrar. E então compreendi. Ela não queria apenas me caçar. Ela queria me substituir. Cada movimento copiado, cada postura, cada palavra repetida. Era um processo, um aprendizado. Talvez ela precisasse de um modelo. Talvez precisasse entender completamente como funcionava antes de fazer o que quer que estivesse planejando. Os dedos dela se moveram levemente, como se testassem o espaço ao redor da minha face. E então, pela primeira vez, vi algo mudar na expressão dela. Não era um sorriso. Era ajuste. Os traços começaram a se reorganizar. A linha da boca encurtou ligeiramente. As cavidades dos olhos pareceram diminuir. As proporções do rosto estavam se alterando, de forma sutil, mas perceptível. Ela estava tentando assumir minha forma. O pânico voltou com força total. Reuni o pouco de controle que me restava e empurrei o braço dela com toda a força que consegui. A sensação do toque foi horrível. A pele não era firme como carne normal. Era flexível demais, como algo que ainda não decidiu sua forma final. Ela recuou um passo, mas não por dor, por análise. E então, pela primeira vez, sua postura mudou completamente. Ela se endireitou. Os braços se ajustaram. A cabeça perdeu parte da inclinação estranha. Ela estava ficando mais parecida comigo. E eu percebi que se ficasse ali por mais tempo, talvez não houvesse mais diferença entre nós. Eu precisava escapar antes que o processo se completasse, porque naquele momento eu tive uma certeza aterrorizante. A floresta não estava tentando me matar. Ela estava tentando criar outro eu. Quando empurrei aquela coisa, senti que tinha quebrado algo no processo. Não nela, em mim. Por quê? No instante em que houve contato, uma sensação estranha atravessou meu corpo, como se algo tivesse sido puxado de dentro do meu peito. Uma cópia invisível de mim sendo medida, analisada, absorvida. Ela não reagiu com agressividade. Reagiu com interesse. E isso foi o mais assustador. Eu não pensei mais. Apenas corri. Dessa vez não havia estratégia. Não havia tentativa de controle. Era puro instinto. Eu atravessava galhos, ignorava a dor, ignorava a direção. Só queria distância. Quanto mais longe daquele lugar, melhor. Atrás de mim, não ouvi passos. Ouvi algo diferente. Um ritmo irregular, alternando entre 2 padrões. Um pesado, descompassado, e outro, familiar demais. Minha respiração começou a falhar. Não apenas pelo esforço, mas pela percepção de que ela estava ajustando o próprio deslocamento. Testando, alternando entre a forma antiga e a nova. A floresta começou a clarear levemente à frente.
A densidade das árvores diminuía. A luz, ainda fraca por causa do céu nublado, parecia mais aberta. Eu reconheci uma inclinação no terreno. Eu já tinha passado por ali. A esperança surgiu de forma abrupta e perigosa. Se eu encontrasse o início da trilha, poderia voltar para a estrada. Poderia sair dali. A vegetação começou a se organizar de maneira menos caótica. Troncos mais espaçados, menos raízes expostas, o chão menos encharcado. Então eu vi a placa de madeira antiga, parcialmente torta. O início da trilha. Eu quase desabei de alívio. Acelerei os últimos metros, sentindo os pulmões queimarem. Quando atravessei a linha das primeiras árvores, senti algo mudar imediatamente. O ar parecia mais leve. Os sons comuns voltaram. Um inseto distante. O vento tocando folhas mais externas. Eu parei, ofegante, e olhei para trás. A floresta parecia normal. Nenhuma forma alta entre os troncos. Nenhum movimento anormal. Nada. Fiquei ali por longos segundos, esperando vê-la surgir na borda. Mas ela não veio. Eu comecei a andar pela trilha conhecida, dessa vez quase tropeçando pelo cansaço. Cada passo para longe da parte densa parecia me devolver uma parte do controle. Quando finalmente alcancei a estrada de terra onde havia deixado o carro, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui pegar as chaves. Entrei no veículo, bati a porta com força e tranquei imediatamente. Só então permiti que meu corpo reagisse. Comecei a tremer de forma incontrolável. Não era frio. Era o choque tentando sair. Olhei pelo retrovisor. A entrada da trilha estava vazia. Depois de alguns minutos tentando estabilizar a respiração, liguei o carro e fui embora. Não olhei novamente para a floresta. Durante o caminho de volta, comecei a sentir algo estranho. Não era apenas lembrança. Era sensação. Uma leve pressão atrás dos olhos. Como se algo estivesse observando de dentro. Sacudi a cabeça, tentando afastar a ideia. Era trauma. Era estresse. Meu cérebro tentando processar o que tinha vivido. Quando cheguei em casa, fui direto ao banheiro. Lavei o rosto várias vezes, tentando me reconectar com a realidade. Evitei olhar muito tempo no espelho. Mas em algum momento, inevitavelmente, levantei os olhos. Meu reflexo me encarava de volta. Cansado, pálido, sujo de terra. Normal. Inclinei levemente a cabeça para a direita. Meu reflexo demorou uma fração de segundo para acompanhar. Eu congelei. Talvez fosse impressão. Cansaço extremo. Inclinei para a esquerda. Novamente, houve um atraso mínimo. Quase imperceptível. Mas estava ali. Meu coração começou a bater de forma pesada. Observei atentamente. Meu reflexo parecia atento demais, ajustado demais, como se estivesse me estudando. Afastei-me lentamente do espelho. E então percebi algo que fez o ar desaparecer dos meus pulmões. Eu não lembrava de ter piscado, mas o reflexo piscou. E, pela primeira vez, vi um leve traço se formar nos lábios da imagem. Um início de abertura vertical. Eu não sei exatamente o que aconteceu naquela floresta. Não sei se escapei, ou se apenas trouxe algo comigo. Só sei de uma coisa. Quando caminho pela casa à noite, às vezes tenho a sensação de que meus movimentos estão ficando mais naturais, mais fluidos, como se alguém tivesse aprendido perfeitamente a ser eu, e estivesse apenas esperando o momento certo para assumir o controle. Eu nunca acreditei muito em histórias locais. Quando chegamos à pequena cidade na borda da floresta, a primeira coisa que notei foi o silêncio desconfortável das pessoas quando mencionávamos nosso destino. A floresta era enorme, antiga, quase intocada em algumas áreas. Era exatamente o tipo de lugar que eu procurava para gravar conteúdo. Eu e mais 2 amigos estávamos ali com equipamentos de filmagem, mochilas, aquela empolgação típica de quem acha que nada de ruim realmente acontece. Mas aconteceu. Na noite anterior à entrada na mata, um homem mais velho nos abordou perto do mercado local. Ele não tentou nos impedir de entrar. Apenas disse algo que ficou preso na minha cabeça. Se ouvirem passos que não fazem sombra, não sigam. Achei poético demais para ser levado a sério. No dia seguinte, atravessamos a entrada da floresta logo cedo. A luz da manhã mal penetrava o teto espesso formado pelas copas entrelaçadas.
O ar era úmido e pesado, com cheiro de folhas antigas e terra molhada. A trilha inicial era relativamente clara, mas à medida que avançávamos, os sons da cidade desapareceram completamente. Nenhum carro distante, nenhum sinal de civilização. A floresta ali parecia viva de um jeito diferente. As árvores eram altas demais, com troncos grossos e raízes que se espalhavam pelo chão como serpentes imóveis. Algumas tinham marcas estranhas na casca. Não eram cortes naturais. Eram linhas organizadas. Símbolos. Eu passei a mão por um deles. A madeira estava seca e antiga, mas as marcas pareciam recentes demais para estarem ali há décadas. Um dos meus amigos comentou que parecia coisa de ritual indígena antigo, mas não havia placas. Não havia sinalização de área protegida. Nada oficial. Seguimos por mais uma hora até que percebemos algo estranho. Não havia mais trilha. O caminho simplesmente deixava de existir, engolido pela vegetação densa. Voltamos alguns metros achando que tínhamos errado uma curva. Mas não. A trilha tinha desaparecido atrás de nós também. Foi nesse momento que senti o primeiro desconforto real. A floresta não estava apenas silenciosa. Ela estava atenta. Eu comecei a perceber pequenos detalhes que antes tinham passado despercebidos. Galhos posicionados de forma muito simétrica. Pedras empilhadas em padrões sutis. Tiras finas de tecido amarradas discretamente em árvores altas demais para serem alcançadas sem ajuda. Não era abandono. Era organização. Alguém estava ali. E não fazia questão de ser visto. Um dos meus amigos começou a rir nervosamente, dizendo que provavelmente era algum grupo alternativo vivendo isolado. Mas então ouvimos algo. Passos. Não próximos. Não distantes. Espalhados. Como se várias pessoas estivessem andando ao mesmo tempo, mas mantendo a mesma distância de nós. Nós três paramos. O som parou também. O silêncio voltou com força. Eu tentei racionalizar. Talvez fosse eco. Talvez animais grandes. Mas havia um padrão. Eu dei 2 passos para frente. 2 sons acompanharam. Não atrás. Ao redor. Olhei para as copas das árvores. Nada. Olhei entre os troncos. Sombras. Muitas sombras. Mas algumas pareciam estar no lugar errado. Foi quando vi pela primeira vez. Entre 2 árvores grossas, a uma distância difícil de calcular, havia uma figura. Imóvel. Quase confundida com o tronco. O corpo estava coberto por algo escuro, talvez tinta, talvez lama seca. O rosto era difícil de distinguir, mas havia linhas claras desenhadas verticalmente sobre a pele. Ela não se mexia, não piscava, apenas observava. Eu toquei no braço do meu amigo para que ele olhasse, mas quando ele virou o rosto, a figura já não estava mais ali. O espaço estava vazio, como se nunca tivesse havido nada. Meu coração começou a bater mais forte, e pela primeira vez desde que entramos, eu percebi algo que deveria ter entendido desde o início. Nós não estávamos explorando a floresta, estávamos sendo permitidos dentro dela. Depois que vi aquela figura entre as árvores, tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido um erro de percepção. A luz na floresta era traiçoeira. Sombras se alongavam, troncos se confundiam com silhuetas humanas. Mas eu sabia o que tinha visto. E, no fundo, meus amigos também sabiam que algo estava errado. Decidimos continuar andando, tentando manter a calma. Se existia algum grupo vivendo ali, talvez fosse melhor mostrar que não éramos ameaça. Começamos a falar mais alto de propósito, comentar sobre a paisagem, agir como se tudo fosse apenas uma caminhada comum. A floresta não reagiu, mas os passos voltaram. Dessa vez, mais próximos. Não eram corridas. Não eram investidas. Eram deslocamentos controlados, quase sincronizados, como se estivéssemos no centro de um círculo invisível que se movia junto conosco. Eu comecei a prestar atenção no chão. Não havia pegadas evidentes além das nossas. A camada de folhas era espessa demais, mas em alguns pontos eu percebia folhas viradas recentemente, galhos pressionados de forma recente. Eles sabiam onde pisar. Caminhavam sem deixar rastro. Paramos novamente. O silêncio caiu de uma vez, pesado. Meu amigo à direita sussurrou que deveríamos voltar. Quando nos viramos para tentar refazer o caminho, percebemos algo que fez meu estômago afundar.
As marcas nas árvores estavam diferentes. Símbolos que antes estavam à nossa esquerda agora apareciam à direita. Pedras que estavam empilhadas atrás de nós surgiam à frente. Não era possível. A floresta não se move. Mas a sensação era exatamente essa. Eu comecei a girar lentamente, tentando memorizar pontos fixos. Uma árvore com o tronco levemente inclinado. Um cipó mais grosso pendendo baixo. Uma raiz exposta em formato curvo. Mas cada referência parecia duplicada em outra direção. Como se o ambiente estivesse organizado para nos desorientar. Então ouvimos algo novo. Um som grave e ritmado, muito distante, quase confundido com o vento. Não era animal. Não era natural. Era repetitivo demais. Olhei para cima. Entre as copas altas, por um breve segundo, vi movimento. Uma silhueta cruzando de uma árvore para outra. Não no chão. Nas alturas. Meu coração disparou. Eles não estavam apenas ao redor. Estavam acima. Foi quando outra figura surgiu à frente, desta vez mais próxima. Parada entre dois troncos. O corpo estava pintado com padrões escuros que quebravam completamente o contorno humano, dificultando enxergar seus limites. O rosto tinha traços verticais claros que iam do topo da testa até o queixo. Os olhos pareciam fixos demais. Ela segurava algo longo nas mãos. Não apontado, apenas apoiado no chão. Outras duas formas começaram a surgir, lentamente, entre as árvores. Nenhuma falava. Nenhuma fazia gesto agressivo. Mas estavam fechando o espaço. Eu levantei as mãos instintivamente, tentando mostrar que não queríamos conflito. Meu amigo começou a falar, tentando explicar que éramos apenas visitantes, que não sabíamos que aquela área era ocupada. A figura à frente inclinou levemente a cabeça. O movimento foi mínimo, mas atrás de nós ouvi os passos se aproximarem ainda mais. Eu percebi algo aterrorizante naquele momento. Eles não estavam reagindo a nós. Estavam nos conduzindo, assim como se conduz um animal para dentro de um cercado. A figura à frente deu um passo para trás, abrindo um pequeno corredor entre as árvores. Um caminho que não existia antes. E atrás de nós, as sombras se adensaram. Era a escolha. Ou seguíamos pelo corredor que eles criaram, ou ficaríamos onde estávamos. Cercados. A floresta, que antes parecia vasta, agora era um espaço fechado demais. Olhei para meus amigos. Vi o mesmo medo refletido nos olhos deles. E sem precisar de palavras, começamos a andar pelo caminho que não estava ali minutos antes. Porque naquele momento ficou claro. Eles caminhavam onde não havia caminho. E nós, não. O corredor natural que se abriu entre as árvores era estreito demais para ser confortável. Galhos formavam um arco irregular acima de nossas cabeças, bloqueando ainda mais a luz. O ar ali dentro era diferente, mais quente, mais denso, como se estivéssemos atravessando um espaço que não era feito para passagem frequente. Nenhum deles nos tocava, mas sabíamos que estavam ali. Eu sentia presenças nas laterais, passos quase inaudíveis acompanhando o nosso ritmo. Quando eu diminuía levemente a velocidade, algo também diminuía. Quando eu acelerava, o mesmo acontecia ao redor. Era coordenação. Caminhamos por vários minutos até que a vegetação começou a se abrir. Não de forma natural, mas organizada. As árvores ao redor estavam marcadas com os mesmos símbolos que tínhamos visto antes, só que ali eram maiores, mais profundos, mais numerosos. Entramos em uma clareira circular. O chão no centro era diferente. A terra tinha um tom mais escuro, quase negro, como se tivesse sido revolvida inúmeras vezes ao longo dos anos. Ao redor do círculo, pedras altas estavam fincadas verticalmente no solo, formando um perímetro irregular. Não eram monumentos grandes, mas eram intencionais. As figuras começaram a surgir completamente das sombras, ocupando posições ao redor da clareira. Havia mais deles do que eu imaginava. Pelo menos 10. Talvez mais. Alguns estavam parcialmente escondidos atrás das árvores, mas seus olhos eram visíveis. Ninguém falava. Ninguém fazia gesto abrupto. O silêncio ali não era vazio. Era ritual. Eu percebi que todos tinham variações nos padrões pintados no corpo. Linhas verticais, diagonais, círculos incompletos. Nenhum igual ao outro.
O rosto de cada um parecia parcialmente oculto pelas pinturas, dificultando identificar traços individuais. Era como se a identidade fosse dissolvida. Um deles, aparentemente mais velho pelo porte e postura, deu um passo à frente. O corpo dele estava coberto por desenhos mais complexos, que se estendiam pelos braços e pelo pescoço. Ele segurava um objeto longo, apoiado no chão, como um bastão entalhado. Ele nos observou por longos segundos. Eu senti o peso daquele olhar como se fosse físico. Então ele levantou o bastão lentamente e apontou para o centro da terra escura. Não houve ameaça explícita, mas o significado era claro. Eles queriam que entrássemos ali. Meu amigo à esquerda começou a balançar a cabeça negativamente. Murmurou que não fazia sentido, que não tínhamos feito nada. Eu sentia minha própria respiração ficando irregular. O homem à frente inclinou levemente o bastão novamente, reforçando o gesto. Atrás de nós, ouvi o som sutil de passos se aproximando mais. O círculo estava completo. Sem alternativa, demos alguns passos para dentro da área de terra negra. Assim que meus pés tocaram o solo mais escuro, senti algo estranho. Não era físico. Era uma sensação interna, como se o ambiente tivesse mudado de frequência. Os membros da tribo começaram a se mover ao redor do perímetro. Leitos, sincronizados. Não estavam correndo. Não estavam nos atacando. Estavam caminhando em círculo. O ritmo era constante. Eu comecei a perceber algo perturbador. O som grave e distante que havíamos ouvido antes estava vindo deles. Não era um instrumento evidente. Era um som produzido de forma quase imperceptível, repetitivo, profundo, vibrando no ar. A vibração parecia atravessar o chão. Meu outro amigo começou a respirar mais rápido. Disse que estava se sentindo estranho, que a visão estava levemente turva. Eu também senti. O centro da clareira parecia mais escuro do que antes, como se a própria luz evitasse aquele ponto. Então percebi algo que me gelou completamente. A terra negra no centro não estava apenas revolvida. Ela afundava levemente sob nosso peso, como se não fosse apenas solo, como se fosse algo macio demais. Os membros da tribo continuavam o círculo. Mais rápido agora. O homem com o bastão ergueu o objeto acima da cabeça, e todos pararam ao mesmo tempo. O silêncio voltou de forma abrupta. Ele então bateu a extremidade do bastão no chão escuro. Uma única vez, e a terra sob nossos pés cedeu levemente. Eu senti meu equilíbrio falhar, e naquele instante compreendi algo que nunca deveria ter entendido. Aquilo não era apenas um ritual simbólico. Era um ponto de passagem. Quando o bastão tocou o chão, senti a vibração subir pelas minhas pernas como uma onda lenta e pesada. A terra negra sob nossos pés afundou mais alguns centímetros, como se estivesse respirando. Meu primeiro impulso foi saltar para fora do círculo. Mas antes que eu pudesse me mover, os membros da tribo deram um passo à frente ao mesmo tempo. Não avançaram para nos atacar. Apenas reduziram o espaço. O homem com o bastão nos observava com uma calma que me paralisava mais do que qualquer grito faria. Ele não parecia furioso. Não parecia hostil. Parecia concentrado. A terra voltou a ceder. Dessa vez com mais intensidade. Meu amigo à direita perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos. Ao tocar o solo, ele puxou a mão de volta imediatamente, como se estivesse encostado em algo errado. Isso não é terra, ele murmurou. Eu também me agachei instintivamente e toquei o chão. Não era lama, não era areia. Era quente, e havia uma pulsação lenta, quase imperceptível, vibrando sobre a superfície. O círculo ao redor começou a se mover novamente, mas agora o ritmo era diferente. Mais acelerado. O som grave voltou, mais profundo, reverberando no peito. Eu olhei para o centro do solo escuro. Uma leve elevação começou a se formar, não como algo explodindo para fora, mas como algo empurrando de dentro. A terra rachou em linhas irregulares. Não eram rachaduras secas, eram aberturas orgânicas. Algo estava subindo. A tribo não demonstrava surpresa. Eles estavam esperando. A superfície negra começou a se dividir lentamente, revelando uma camada mais escura ainda por baixo. Um vazio denso, profundo demais para ser apenas um buraco raso. Eu recuei, mas o espaço atrás de mim já estava fechado pelos corpos pintados. Não havia escapatória. Então eu vi.
Uma forma começou a emergir. Primeiro, algo como uma estrutura alongada, coberta pela mesma matéria escura do solo. Depois, outra forma ao lado. E outra. Não era uma criatura única. Eram extensões, como raízes invertidas, subindo em vez de descer, mas se moviam com intenção. As extremidades eram grossas, irregulares, com textura semelhante à madeira encharcada, mas se dobravam de maneira orgânica demais para serem apenas raízes. Meu amigo tentou correr para fora do círculo. Uma das extensões se moveu com velocidade surpreendente, bloqueando o caminho, erguendo-se como uma barreira viva. Não tocou nele, mas deixou claro que poderia. O homem com o bastão deu um passo à frente e ergueu o objeto novamente. Os membros da tribo cessaram o movimento. O som grave parou. O silêncio que se seguiu foi esmagador. As extensões permaneceram erguidas, balançando levemente como se sentissem o ar. E então percebi o que estava acontecendo. Eles não estavam nos sacrificando. Estavam oferecendo. A coisa, sob a terra, não era apenas parte da floresta. Era algo mais antigo. Algo que precisava de presença, de contato. O homem com o bastão olhou diretamente para mim. E, pela primeira vez, falou. A voz era baixa, firme, quase sem emoção. A floresta não cresce sozinha. Eu senti uma das extensões se aproximar lentamente, pairando diante do meu rosto. Não tocou. Apenas ficou ali, próximo o suficiente para que eu sentisse o calor que emanava dela. Não era agressividade. Era avaliação. Como se estivesse escolhendo. Meu amigo à esquerda começou a tremer. Seus olhos estavam fixos no solo aberto. Eu não sabia o que aconteceria se ficássemos, mas tinha certeza do que aconteceria se não fizéssemos nada. Olhei rapidamente para os meus amigos, e naquele instante tomei a única decisão possível. Empurrei o membro da tribo mais próximo com toda a força que consegui e me lancei para fora do círculo. Quando eu empurrei o homem à minha frente e me lancei para fora do círculo, tudo aconteceu rápido demais para que eu pudesse organizar os pensamentos. O som grave voltou de forma abrupta, mais intenso, vibrando no meu peito como se viesse de dentro de mim. As extensões que emergiam do solo se moveram com velocidade assustadora. Não é ataque direto, mas fechando trajetórias, bloqueando saídas, reorganizando o espaço. A floresta não era apenas cenário. Ela reagia. Corri em direção à parte mais aberta da clareira, ignorando os gritos dos meus amigos atrás de mim. Não sei se eles me seguiram imediatamente. Só sei que o instinto falou mais alto que qualquer lealdade naquele momento. Galhos baixos me atingiram o rosto. O chão irregular quase me fez cair novamente. Atrás de mim, ouvi passos, muitos passos, mas não em perseguição descontrolada. Era como se estivessem guiando meu trajeto, empurrando-me para uma direção específica. Tentei mudar o rumo, virar para a esquerda. Duas figuras surgiram entre as árvores, bloqueando o caminho. Virei para a direita. Mais sombras se materializaram entre os troncos. Eles não precisavam correr. Sabiam exatamente onde eu pisaria antes mesmo de eu decidir. Foi então que percebi algo ainda mais aterrorizante. As marcas nas árvores que antes pareciam símbolos isolados agora formavam uma sequência. Uma linha invisível que indicava um trajeto. Um caminho ritualístico. E eu estava correndo exatamente por ele. Não estava escapando. Estava sendo conduzido novamente. A floresta começou a ficar mais densa, mais escura. O ar pesado dificultava a respiração. A vibração sob o solo parecia me acompanhar, como um coração gigantesco batendo abaixo de tudo. Então ouvi um grito. Um dos meus amigos. O som foi abruptamente interrompido. Não olhei para trás. Se eu olhasse, perderia velocidade. Se eu perdesse velocidade, entenderia demais. Continuei correndo até que a vegetação à frente começou a clarear. A borda da floresta, a estrada, a visão do espaço aberto foi como um choque de realidade. Reuni o resto de energia que tinha e atravessei a última linha de árvores quase caindo no chão de terra batida. O silêncio foi imediato. Nenhum passo atrás de mim. Nenhuma vibração. Nenhuma sombra avançando. Eu me virei lentamente. A floresta estava ali, imóvel. Normal, mas havia algo diferente. Entre as árvores, alinhados de forma quase perfeita, vários deles estavam parados na borda da sombra.
observando. Não atravessavam a linha de luz. Não precisavam. Eu cambaleei até o carro e entrei com as mãos tremendo tanto que mal consegui ligar o motor. Não esperei mais nada. Não procurei meus amigos. Não pensei nas câmeras que deixamos para trás. Dirigi sem olhar pelo retrovisor. Só parei quando a floresta ficou distante demais para ser vista. As horas seguintes foram um borrão. Delegacia. Perguntas. Buscas organizadas. Nenhum vestígio. Nenhuma pegada. Nenhum equipamento. Nenhum sinal de clareira. A área que descrevi não aparecia em mapa algum. Quando voltei dias depois com autoridades, guiando-os pelo que eu acreditava ser o mesmo ponto de entrada, a floresta era diferente. Não havia símbolos nas árvores. Não havia pedras organizadas. Não havia área de terra negra. Era apenas mata fechada, densa, silenciosa. Eles concluíram que meus amigos provavelmente se perderam e sofreram algum acidente. Mas eu sei o que vi, e sei o que senti sob meus pés. Às vezes, à noite, quando fecho os olhos, ainda ouço aquele som grave, distante, vibrando lentamente, e começo a entender. A floresta não precisa capturar todos que entram. Ela precisa apenas de alguns. Alguns que alimentem o que vive sob o solo. Alguns que mantenham o crescimento. Alguns que garantam que os que vivem ali continuem vivendo. E toda vez que vejo uma floresta muito verde, muito antiga, muito intocada, eu me pergunto quantas pessoas foram necessárias para que ela crescesse assim. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!